Eu nunca tinha sentido tanto a mão de Deus em mim, quanto agora nesse momento de tantos ataques e tantas aflições. Quando ele falou essa frase, que nunca ele tinha sentido tanto a mão de Deus, quanto nesses momentos de ataques e aflições, o Senhor imediatamente me falou: o sinal é que eu estou trazendo vocês de novo para um tempo de forja. Estou com as minhas próprias mãos moldando o barro para que voltem a ser como foram formatados a ser. Na hora o Senhor falou no meu ouvido: eu estou moldando o vaso novamente. Só que durante esses dias, o Senhor começou a me ministrar muito sobre isso, cara. O Senhor começou a falar muito comigo sobre isso. Por quê? Porque o Senhor me dizia que tem muitos momentos que nós estamos rejeitando ser vasos. Tem muitos momentos que nós estamos olhando para o Senhor e estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu não quero passar por esse processo. Senhor, eu não quero viver isso. Senhor, eu quero ficar distante daquilo. Senhor, eu até tenho dons, eu até tenho talentos, eu até sei fazer coisas, mas na igreja não, Senhor, porque agora eu não tenho tempo, agora eu não consigo, agora eu não posso, eu agora não. Então o Senhor me mandou falar sobre essa palavra, de Romanos capítulo 9, eu te convido a abrir no verso 21. E o título da palavra dessa noite é: o barro voltou para as mãos do oleiro. Cadê os oleiros da noite aí? Estão aí? Estão com barro nas mãos já? Vão terminar com a mão um bagaço. Quando tu terminar, cara, tu pode deixar o vaso no chão aí, mas não lava a mão, para que lá no final tu lembre que o oleiro está com a mão no arado, estava com a mão na massa. Romanos capítulo 9, versículo 21, a Bíblia diz: o oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um barro para uso especial, o outro para uso comum. Versão transformadora, Vini, se tu puder colocar aí para eles lerem na mesma versão. Eu vou te fazer essa pergunta de novo, porque é uma pergunta o versículo 21. O oleiro não tem direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Eu posso te fazer essa pergunta e depois a gente segue lendo? Você pode olhar para cá? O olheiro Deus não tem o direito de fazer um vaso para uso especial e outro vaso para uso comum? Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? Agora te faz essa pergunta. Você que está passando alguma dificuldade, ou passou dificuldade nesses tempos, te faz a pergunta: será que o oleiro não está te fazendo passar por isso, porque você é um vaso especial e não um vaso para uso comum? Será que o oleiro não está pegando o recipiente que tu era e está ampliando para caber mais? Será que o oleiro não está pegando o vaso que tu era e não está amassando o vaso para melhorar o formato do vaso, para o vaso não mais ser um vaso que se quebra ou que se rompe? Será que o oleiro não está dizendo para ti o seguinte: por um tempo eu te deixei ser um vaso para uso comum, mas agora eu estou te amassando para te transformar em algo muito maior, em algo especial que você ainda nunca viveu? Tu acha que eu já não me perguntei? Tu acha que eu já não me perguntei que raio de vaso eu sou? Tu acha que eu já não fui para o Senhor e já não perguntei para o Senhor: Senhor, diz que perder um filho é terrível, mas perder dois, o Senhor não errou a forma?
Tu acha que eu já não me perguntei muitas vezes o que o Senhor quer comigo? Tu acha que eu já não me perguntei muitas vezes o que o Senhor quer fazer com o meu vaso? Por que o Senhor está fazendo isso no meu vaso? Sabe o que eu sinto? Tem gente que está dizendo para Deus: está tudo bem do jeito que eu estou, Senhor, eu estou tão bem. Mas não é um instrumento nas mãos de Deus. Aceitou a ideia de ser um vaso para uso comum. Sabe que quando eu me converti, eu conto sempre essa história. Quando eu me converti há 29 anos atrás, era muito comum na igreja se pedir a Deus para que o vaso fosse quebrado, para Deus fazer o vaso novo. Quem é dessa época? Levanta a mão, quem é dessa época? E tu também já pediu? Já? Agora eu entendi. Eu pedia, porque era uma onda, cara. Era uma onda, todo mundo pedia. Teve um dia do culto que eu fui lá e pedi também: Senhor, quebra o meu vaso e faz ele de novo, Senhor. Eu nunca mais achei os pedaços, porque eu era um vaso para uso comum. E eu disse para o Senhor me transformar num vaso para uso especial. O Senhor me amassou de uma forma, o Senhor me quebrou de uma forma, irmãos, que eu não sou mais nada daquele vaso que eu era. O Senhor me amassou de uma maneira, cara. O Senhor me transformou numa maneira que eu não sou mais absolutamente nada daquele vaso que eu era. Antigamente eu só queria pregar. Eu só dizia para Deus: Deus, eu sei que o meu dom é pregar, eu quero pregar, e se eu pregar está tudo bem. Só que chegou um momento que Deus fez do meu vaso não um vaso para pregação. Deus fez do meu vaso um vaso para cuidado. Deus fez do meu vaso um vaso para pastoreio. Então Deus transformou aquele vaso que só queria pregar em um vaso para a sua glória. Então Ele me transformou naquilo que Ele queria, um vaso de uso especial. Quando eu vi esse pastor me falando isso, é muito duro tu ver alguém que está no campo como tu, sofrendo. É muito duro ver a rejeição, é muito duro ver a exclusão, é muito duro ver alguém que tu ama e que tu errou sim, mas que tu não errou porque tu queria ferir, tu errou porque tu queria melhorar. Presta atenção aqui. É muito duro ver um cara assim. Quando o Senhor me disse que estava nos levando para o molde de novo, o Senhor me dizia que está nos formatando de novo de uma forma diferente. Quem está passando por alguma dificuldade, alguma luta hoje em dia, levanta a mão bem alto. Mais alto, mais alto. Deus está te formatando para a sua glória. Você crê nisso? Versículo 22, da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto da sua ira, preparados para a destruição. Versículo 22, presta muita atenção. Ele age desse modo, para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor ainda maior, sobre aquele dos quais Ele tem misericórdia, aquele que Ele preparou previamente para a sua glória, aqueles que Ele preparou, olha para cá, que Ele formatou para a sua glória. E tem aqueles que são para a sua ira, vasos comuns. Mas tem esses que Deus está preparando, tem esses que Deus está moldando, tem esses que Deus até está ferindo. Falou heresia, pastor, deixa eu te explicar. Tem pessoas que Deus está machucando no formato, porque Ele está fazendo um vaso maior. Não é um vaso para ser pequeno. Então Ele aperta, Ele aperta, Ele aperta até que o vaso fica grande.
Porque quanto maior o vaso, maior é o recipiente que Ele vai derramar da sua glória, do seu óleo e do seu poder. Eu me dediquei a ser aquele cara que Deus queria que eu fosse. Presta atenção, irmãos. Eu me dediquei a ser aquele cara que Deus queria que eu fosse, não aquele cara que eu queria ser. Eu me dediquei a ser um cara. O meu sonho lá quando eu me converti era ser um cara como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Essa era a minha dedicação máxima. Eu dizia para Deus: Deus, eu quero ser como Davi. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero ser um cara que se quebranta na tua presença e que tudo que está no entorno perde o sentido quando está na tua presença. Eu me dediquei a ser esse cara. Então eu perdoava, eu rejeitava os meus próprios sentimentos, eu me dediquei a amar as pessoas mais do que eu era amado, eu me dediquei a dar muito em troca sem receber a mesma coisa, eu me dediquei exaustivamente a me preparar a ser uma pessoa que daria para as pessoas o tempo todo, mas que não receberia delas a mesma coisa que está dando. Vocês estão aqui? Versículo 24, a Bíblia diz: e nós estamos entre os que Ele chamou. Você pode dizer para quem está do seu lado? Vamos começar? Diga para quem está do seu lado: e nós estamos. Diga para quem está do seu lado, porque eu fiz e nós, né? Então não tem nada a ver. E nós estamos entre aqueles que Ele chamou, tanto entre os judeus como os gentios, tanto o povo de Deus como os que estão fora. Nós, eu e você, somos esse povo. E essa, meus amigos, era apenas a introdução. Porque eu te convido a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Agora é a palavra. E quem está querendo saber qual é o primeiro tópico aí? Levanta a mão que eu falo. Se não levantar, vou falar só para esses. Vou falar para os retardatários também que estão levantando a mão agora. Vocês que não levantaram a mão, não é com você essa conversa. Vocês vão saber depois. Primeiro tópico: a dor do amassar e do remodelar. Jeremias capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Segundo bem lhe pareceu, desculpa. Eu vou repetir: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, e essa casa de Israel agora são vocês. E a palavra veio a mim dizendo: second house, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Eu digo sim. Você diz sim? Second house, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó second house. Olha o evangelho da purpurina se esvaindo, do tudo é festa. Quando Deus ele vai falar sobre isso, Ele está escriturando, Ele está escrevendo, Ele está mostrando, Ele está dizendo em letras garrafais, Ele está falando claramente que nós, se estamos estragados, Ele vai nos amassar para nos remodelar. O barro precisa ser amassado
moldado e remodelado para se tornar um vaso perfeito. Da mesma forma, Deus muitas vezes vai nos permitir passar por experiências dolorosas para nos remodelar e nos tornar mais alinhados com o seu propósito. Às vezes, isso significa que nós vamos ter que tomar a decisão de abandonar velhos hábitos, crenças ou situações que nos limitavam. Tem muita gente que está entrando para dentro da igreja e não quer mudar o velho formato. Isso não significa que não vai doer. Isso não significa que não vai ser custoso. Vai ser custoso sim. Tu sabe o que é para um cara com 19 anos de idade, com 5 overdoses nas costas, largar tudo e correr para o Senhor, sem pensar em nada? Vocês acham realmente que foi fácil? Vocês acham realmente que foi fácil continuar a jornada com Cristo, depois de ter as perdas mais terríveis que um homem pode ter? Quando o Senhor me levou de volta para esse amassar, para esse remodelar, quando os meus filhos se foram e o Senhor me levou lá embaixo, Ele me amassou, Ele espremeu o meu vaso, o meu barro, Ele me tornou desse tamanho para que remodelasse isso. Quando o Senhor fez isso, eu também questionei. Eu também disse para o Senhor: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, o Senhor não quer olhar para o vaso do lado, por que o Senhor só está olhando para o meu vaso? O Senhor está me dizendo agora aqui: vocês só gostam de olhar para os tempos bons, né? Mas sem contar o número de dias que eles foram. Quando chegam os dias maus, vocês lembram imediatamente quantos dias são os dias maus, não é? Olha o que o Senhor está falando. O Senhor, Ele dizia que muitas vezes Ele nos amassa, Ele nos molda, Ele nos remodela, porque Ele quer nos usar para um fim especial e para a sua glória. E o Senhor me disse algo claro: tem gente que está sendo remodelada, tem gente que está sendo amassada, porque perdeu a forma correta, porque perdeu o molde, porque o Senhor disse: tu vai ser assim, porque o Senhor disse: tu vai ser um profeta às nações, porque o Senhor disse: tu vai ser um ministro do Evangelho, porque o Senhor disse: tu vai ser um pai de família poderoso, porque o Senhor disse muitas coisas e nós não fizemos nada do que Ele disse. Nós corremos por força própria, nós lutamos para o nosso próprio querer. Nós começamos a dizer para o Senhor: eu não quero isso, Senhor, eu não quero aquilo, Senhor, eu rejeito aquilo outro, Senhor, eu não vou fazer isso, Senhor, eu não quero desse jeito. E nós começamos a tirar a mão do oleiro. Olha para cá. Nós começamos a tirar a mão do oleiro e começamos a colocar a nossa. E nós deixamos o oleiro mexer só de um lado. E o oleiro começou a fazer o barro, mas só que do outro lado nós colocávamos a nossa mão e dizíamos para ele: isso tu não vai mexer, isso eu não vou largar. E o oleiro fazia, e tu apertava e empurrava para cá, e o oleiro queria fazer assim, mas tu apertava e empurrava para cá, mas o oleiro queria fazer assim, até que o oleiro tirou a mão, e tu te tornou o construtor do vaso. E aí um belo momento tu descobriu que tu não estava preparado para ser um oleiro, e tu apertou de forma demasiado o vaso, e o vaso se quebrou, e aí tu caiu no mundo. Aí tu começou a andar pelas tuas próprias escolhas. O Senhor te disse para fazer direito e você fez matemática. O Senhor te disse para sustentar a igreja com a sua linda empresa, mas você decidiu que a igreja já tinha demais, e você começou a dedicar seu dinheiro para outras coisas.
Então o Senhor decidiu que você seria um pastor, e você decidiu que ser pastor era pesado demais, não quis. Então o Senhor decidiu que você seria um ministro do Evangelho, mas ser um ministro do Evangelho era pesado demais, e você não quis. E aí o vaso perdeu a formatação. Ah, mas por que eu estou passando por isso? Quem aqui lá quando era criança recebeu uma palavra de que, lá com os avós, lembra dos avós? Quando eles te levavam e o avô te dizia assim: tu vai ser um grande pregador. Quem recebeu essa palavra? Quem recebeu isso? Não discuta com o Senhor. Não discuta com o Senhor. Esse cara que estava aqui ontem, eu vou te dizer o motivo pelo qual a gente se aliançou. O pastor Maico era pastor da Bola de Neve lá em Tramandaí. E o Samuel morreu dia 6 de julho. E um menino me mandou uma mensagem no maldito WhatsApp. O menino dizia: eu quero me batizar, lá em Rosário. E eu dizia para Deus: eu quero fugir. Eu fui para a casa dos pastores lá, que são meus sobrinhos. Eu disse: eu só quero fugir dessa casa. Essa casa me traz aflição, dor, angústia. Eu só não quero estar no mesmo quarto. Eu só não quero estar na mesma sala. Eu só não quero ir na mesma cozinha. Eu só não quero olhar a mesma televisão. Eu não quero comer nos mesmos pratos. Eu não quero tocar nos mesmos talheres. Eu não quero me tapar com as mesmas cobertas. Eu quero desaparecer. E sumi para Rosário. O cara descobriu que eu estava em Rosário, porque na estrutura da Bola de Neve os pastores batizavam. E o cara me disse, uma semana depois: pastor, eu queria muito que tu me batizasse. Eu quero me batizar, eu preciso do batismo. E eu, antes de responder para ele, olhei para mim mesmo e disse para mim mesmo: tu não precisa fazer. Mas o Senhor me disse uma coisa: tu lembra para que eu te chamei? Então eu disse para ele: eu vou te batizar. E quando esse cara viu eu batizando num rio frio, esse cara, quando ele viu que eu tinha batizado essas pessoas, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. A gente nunca tinha se falado. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp, eu nem sabia quem ele era direito. Ele mandou uma mensagem no WhatsApp e me disse: cara, o que aconteceu aí? Me diz o que Deus falou contigo, cara. Eu disse para ele que, diferente do que era a minha vontade, era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que, mesmo morrendo por dentro, eu pudesse dizer para outras pessoas: você nasceu de novo. Então eu peguei das mãos dessas pessoas, conduzi até as águas do batismo, e quando tirei elas para fora, elas já não eram mais as mesmas. Os seus pecados haviam sido, todos eles, perdoados, e eles tinham direito e acesso a uma nova vida com Cristo. Foi isso que eu falei para ele. Ele pegou meu áudio, montou a palavra dele no culto de domingo e botou o meu áudio para as pessoas ouvirem. Só que naquele dia, o Senhor estava manipulando o meu vaso, e o Senhor decidiu amassar. Pisou na máquina, parou a máquina, pegou a argila, colocou água de novo na argila. Então ele me trouxe de novo para a forma. E eu disse para ele naquele dia: eu não vou interferir mais. Faz da minha vida o que tu quiser. Eu parei de empurrar para cá ou para lá. Eu só disse para ele: faz o que tu quer. Meu vaso começou a crescer.
E quanto mais as pessoas tentam quebrar meu vaso, quanto mais as pessoas me atacam, mais o Senhor aumenta. Agora Ele está fazendo assim. Esse ano Ele me levou para os Estados Unidos e me disse: eu vou fazer assim. Quando eu fui pregar em Miami, pessoas da Nicarágua, da Colômbia, de Cuba, do Brasil, dos Estados Unidos, de muitos estados do Brasil, me ouviam. Mas se eu tivesse dito para o Senhor: basta, Senhor, eu não quero mais, no meu vaso Tu não mexe mais, então não teria deixado Ele fazer com o meu vaso o que Ele quisesse. Sabe o que está acontecendo? Você está manipulando o seu vaso, e Ele está querendo manipular, Ele está querendo mexer, Ele está querendo fazer, Ele está querendo estruturar. Max Lucado diz uma frase que é a seguinte: Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer isso? Deus nunca disse que a jornada seria fácil. O que Ele disse é que a chegada seria melhor, valeria a pena. Um bom corredor não é o que começa bem a corrida. O bom corredor é aquele que termina o percurso. Eu já vi muita gente começar rápido e parar tão rápido quanto. Eu já vi muita gente que começou rápido e agora já está cheia de limites. Comigo ele não fala assim, comigo ele não diz aquilo, eu não faço aquilo outro, eu faço o que eu quero, eu vou na igreja, mas eu não faço o que eles dizem para fazer, eu vou, mas eu não gosto quando ele fala isso, eu não gosto quando ele fala aquilo. Para! Porque tu está mexendo no teu vaso. A Bíblia diz que Deus levantou pastores para a igreja, e Ele os chamou de anjos da igreja. Tudo que tu não gosta, olha para cá, tudo que tu não gosta é o molde, tudo que tu não gosta é a forja, tudo que tu não gosta é o preparo. Porque ninguém sobe aqui para cima para atacar pessoas. Quando a gente sobe aqui para cima, é para ser um instrumento nas mãos de Deus. O primeiro tópico, Ele quer te dizer: a dor de amassar e a dor de remodelar vai te aperfeiçoar. Pastor, os dias estão muito difíceis, eu não estou conseguindo mais, pastor. As coisas estão pesadas, pastor. Eu achei que ia ser mais fácil ser crente, pastor. Eu achei que ia ser mais tranquilo essa vida de crente, pastor. Eu achei que ia ser mais tranquilo, pastor. Eu achei que a gente ia viver bem, pastor. Deixa eu te dizer, se você chegou aqui com um pedaço de argila todo quebrado, Ele primeiro vai ter que te amassar e te colocar na forja de novo. Água! E prepara do barro para te fazer um vaso de honra. Mas eu queria que fosse assim, pastor. Deixa eu te dizer como eu queria que fosse. Deixa eu te dizer como eu queria que fosse a minha vida. Eu queria estar trabalhando descansadamente, com um excelente salário. Eu queria chegar em casa e receber aquele abraço do Samuel e da Julie, que hoje eu só tenho um abraço da Julie. Ele me chamava de pai D.
Agora, por que ele me chamava de pai D, eu não sei te responder. Não era papai, era pai D. E a Lidiane era mãe D. Eu só queria chegar em casa e olhar para ele, ele abrir os olhos dos braços dele e me dizer: pai D, tu chegou. Eu só queria juntar no final da tarde ele e o Gael, a Júlia e a Lidiane, para uma boa roda de chimarrão, futebol, filme, pipoca. É só o que eu queria. Mas o que Deus decidiu foi diferente disso. Esse Natal, eu recebi a minha família. Eu gosto de falar da minha vida, porque quem fala de si, conta testemunho. Quem fala dos outros, conta fofoca. Esse Natal foi dos piores dias da minha vida. E olha que coisa mais engraçada. Eram os dias que a minha família estava toda reunida. Minha irmã do Canadá, sobrinhos, sobrinho de Rosário, filharada. Tinha 7 crianças novas. Todos na volta da churrasqueira e da piscina que eu construí para os meus filhos. Eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, que molde é esse que o Senhor está fazendo agora? Senhor, que molde é esse? O que o Senhor está querendo que eu veja? Eu já disse sim, Senhor. Eu já topei a ideia de ser quem Tu queres que eu seja. Então, enquanto eles brincavam, eu chorava escondido, porque só os meus não estavam ali. Dói até hoje, mas Ele continua fazendo assim. Por que eu não sou a família perfeita? Ontem o pastor fez uma pergunta muito desafiadora aqui. A pastora, na verdade, ela disse assim: se tu perguntar para tua esposa, se perguntarem para tua esposa se tu é feliz, qual vai ser a resposta dela? Eu olhei para a minha, e a resposta dela para mim é que eu não sou feliz. Porque falta algo. Mas aí a pastora fez outra pergunta. Se perguntarem para ela se tu é feliz com ela, ela me olhou e eu disse para ela: eu sou muito feliz com ela. A felicidade nesse momento pode não ser plena, mas o Senhor disse que no final vai valer a pena. O Senhor disse que no final, quando nós estivermos todos reunidos na eternidade, o Senhor disse que não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver memórias ruins. Nós vamos viver em festa. Deixa eu te dizer para fazer uma coisa. Anima essa pessoa que está do seu lado e diga para ela o seguinte: você é um abençoado por Deus. Vocês podem ficar em pé e abraçar essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela: que bom que você está aqui, porque você é abençoado. Abraça outras pessoas aí.
Diga para eles que alegria te ver aqui, porque você é um abençoado por Deus. Você é um abençoado, Pai. Deixa eu te falar algo para tu dizer para essa pessoa. Olha para cá. Abraça ela aí, diga para ela assim: o choro. Abraça aí, cara, abraça alguém. Diz para ela aí: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não desiste. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Você pode sentar. E se vocês acharam que ia acabar agora, vocês estão tremendamente enganados. Ainda tem mais 2 tópicos. A nossa maneira de reagir aos tempos difíceis, na grande maioria das vezes, é correr para a zona de conforto e desistir. Desistimos da rotina com Cristo. Desistimos das pessoas. Agora eu não me relaciono mais contigo. Tu não me serve mais. Eu e a Lidiane, a gente se olha e diz assim: ó, vamos passar pelo outro lado da rua, porque a gente não pode esquecer que nós somos leprosos para alguns. Porque as pessoas agora não passam por nós e não nos olham. Desistimos dos sonhos. Mas a grande pergunta que fica é: quem disse que era para desistir? Quando os tempos difíceis chegam, é um sinal de que Deus está te chamando para um molde novo. A grande realidade é que quando os tempos difíceis chegam, a gente quer parar. Para de servir na igreja. Para de se relacionar com pessoas. Para de ir. Esses dias eu chamei uma menina que não vi no culto, e ela me disse assim: mas eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu vou parar. Isso é o que todo mundo faz. Olha para cá. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele te fazer como Ele quer. Para de desistir. Cutuca essa pessoa que está do seu lado, mas assim com força. Não seja bonzinho agora, porque ela precisa abrir essa cabeça. Eu estou vendo pessoas não sacudindo. Sacode e diz para ela: não desiste. Você está a um passo da vitória. Você recebe essa palavra profeticamente? Você está a um passo da vitória. Isaías 64, versículo 8 diz, eu leio: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu é o nosso olheiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Você pode fazer essa decisão comigo agora? Quem está disposto a tomar essa decisão comigo? Levante suas mãos para o alto e diz assim comigo: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós de agora em diante somos a obra das Tuas mãos. Amém. Pastor, eu fui abusado. Pastor, eu passei por essa perda que Tu passou. Pastor, eu acabei de ter uma perda terrível, pastor. Deixa eu te dizer algo. Agora nós somos o barro, Ele é o olheiro, e nós somos, Aline, a boa e preciosa obra das Suas mãos. Vocês acreditam que Deus vai errar no vaso? Quem acredita que Deus pode errar no vaso? Ele jamais errará. Nós vamos ser
perfeitos como vaso nas mãos do oleiro. Não desista. Esses dias, qualquer dia ele vai vir contar o testemunho completo, o Fuca. Qualquer dia vai vir contar o testemunho aqui. Sobe aqui rapidinho. Qualquer dia agora. É o dia chamado hoje. Tu é falastrão. Tu só vai dizer como é que foi a do ano passado, o final, tá? E depois tu vai espalhar para todo mundo como é que foi a de agora. Ok? Como foi a eleição passada? Quantos votos faltou? Faltaram. Peraí que ele está ligando ali. Foi. Quantos votos faltou? 50 votos. E tu não te elegeu? Não. E aí tu entregou a tua vida para Jesus? Sim. E a tua família está onde? Aqui? Na igreja. Aí tu disse que dessa vez as coisas seriam diferentes. Sim. Porque tu oraria e tu entregaria a tua vida para Ele, correto? Sim. O que tu estava fazendo no final da eleição, quando já... Orando. Aonde? Dentro do meu carro. Quantos minutos faltava? Faltava 1% para finalizar toda a contagem da eleição. E tu disse o que para o Senhor? Eu estou suando aqui já. Que compromisso aqui em cima, gente. O que tu disse para o Senhor? Mas eu disse para o Senhor que da forma que eu comecei a minha eleição, eu iria encerrar ela, né? Pedindo a Deus que não me abandonasse. E graças a Deus, pela primeira vez eu fiz uma eleição limpa, sem nenhuma corrupção, não sem me corromper a nada, sem comprar nenhum voto. E faltando 1%, eu desci do carro e disse para o Senhor: Jesus, eu vou descer desse carro, o Senhor vai me dar a vitória. Esse 1% tu estava fora. Estava fora da eleição. E quando eu saí para a rua, tinha 100 pessoas ao meu redor, eu me escorei num carro e ninguém veio me abraçar. E eu fiquei assim, pedindo: Deus, tu não vai me deixar de fora. Quando eu abri os olhos, veio em torno de 20, 30 pessoas me agarrar, gritando: Fuca, tu entrou, Fuca, tu entrou. E eu somente agradeci a Deus. A vitória 99,5% dos votos, no 0,5% tu entrou. Porque Deus é maravilhoso. Vocês podem Amém. aplaudir a Jesus por isso? Vocês estão entendendo como é que é? Quando a gente decide ser vaso nas mãos do oleiro. Hoje nós não estamos falando de eleição. Nós estamos falando de fé. O Lelinho, no último domingo antes da eleição, ele foi até mim no canto e ele disse para mim: pastor, como há 3 eleições, eu estou aqui para te orar por mim. E eu orei e profetizei: tu vai ser a maior votação da história, ninguém vai fazer tanto voto como tu. Domingo pós-eleição ele veio me abraçar e me disse: nunca na vida em Bagé ninguém fez tanto voto como eu. 5.666 votos. Porque quando nós decidimos nos tornar vasos na mão do oleiro, é Ele quem faz a obra. É Ele quem diz o sim e quem diz o não. Hoje, enquanto eu preparava essa pregação, eu ouvi uma frase, eu li uma frase do pastor Juscelio. E o pastor Juscelio dizia o seguinte: eu entendi que antes de ganhar o mundo para Jesus, eu preciso investir na salvação da minha casa. Deixa eu te dizer, eu transliterar essa frase. O que ele está te dizendo é que antes de você ganhar o mundo, você precisa pensar nas coisas de casa, nos que te cercam. Durante toda a minha jornada, eu disse para o Senhor: Senhor,
O Senhor me deu uma filha. E o meu papel é conduzi-la até o dia do casamento. Porque no dia do casamento, eu vou fazer a transição, Senhor. Eu vou entregar as mãos dela para uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai assumir a responsabilidade da vida dela e conduzi-la até o último dia da vida dela e te entregar ela, Senhor, nas tuas mãos. E eu vou me tornar um intercessor. O meu papel hoje em dia é não deixar minha filha desistir, a minha esposa desistir, não deixá-las desanimarem de fazer essa obra, não deixá-las desanimarem de estar aqui, mesmo diante de dias tão difíceis. Então hoje, quando eu preparava, Deus me deu para mim uma frase. Deus me dizia: não é a ausência de tempestade que te distingue, mas é o que tu te tornará no meio da tempestade que te distingue das pessoas. E eu quero te dizer, igreja, não é a ausência das tempestades que te distingue, mas é o que você vai se tornar no meio delas. Quem você vai ser após a tempestade passar. O que as pessoas vão extrair de vocês após a tempestade passar. Hoje a grande missão desse culto é te mostrar que você é um vaso nas mãos do Senhor. Hoje a grande missão dessa palavra é te mostrar que você está sendo aperfeiçoado, não machucado, não abandonado, não ferido. Porque você pode estar se perguntando: mas por que eu passei por tudo isso? Olha para cá, pelo amor de Deus. Porque Ele está te moldando para coisas maiores. Mas pastor, por que eu vivi e nasci naquela família? Por que eu fui rejeitado? Por que eu fui abandonado? Por que eu fui massacrado? Porque Ele quer te fazer um vaso especial para a honra dEle. Às vezes eu olho para pessoas e não tenho a resposta que elas imaginam que eu teria. E muitas vezes eu olho para as pessoas e eu mesmo digo para Deus: Deus, por que eles estão passando por isso, Senhor? Por que isso está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Aonde nós erramos, Senhor? E eu só oro. E de repente as tempestades vão se afastando, se afastando, se afastando. E quando a gente menos espera, Ele estende as suas mãos e nos leva para um lugar de segurança. Durante toda a minha vida, Ele tem pego da minha mão e tem me levado para lugares de segurança. Eu encerro essa palavra como último tópico. E o último tópico é o seguinte: barros amassados sim, porém renovados e com a esperança naquele que nunca falhou, o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11: porque eu sei os planos que tenho para vocês do Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Você pode profetizar isso para quem está do seu lado? Quando você clamar por Ele em oração, Ele te ouvirá. Se vocês buscarem a Ele de todo o coração, o
encontrarão. Vamos aplaudir Jesus por isso? Porque às vezes nós tiramos a argila do lugar do molde. Porque às vezes nós rejeitamos o molde. Porque às vezes nós até dizemos para Deus: eu não quero mais estar no teu molde. Eu não quero mais saber de igreja, sai para lá. Eu não quero mais saber de Cristo, sai para lá. Mas aí Ele te chama e Ele te diz: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, planos de bem e não de mal. E se vocês orarem, eu os ouvirei e responderei. Quando Ele olha, e quando Ele nos puxa de volta, nós já não somos mais quem éramos. Porque aquele medo nos tirou. Aquele medo de continuar e sendo quebrado do jeito que estávamos sendo, parou quando Ele nos chamou. Mas quando nós voltamos, nós já não somos mais o mesmo vaso. Nós já não temos mais as mesmas características. Nós já não temos mais a mesma alegria que tínhamos. Nós já não temos mais a mesma esperança que tínhamos. Nós já não pensamos como pensávamos. Eu vou lançar a campanha aqui de novo. A galera da comunicação, Rafa, pegar testemunhos e lançar nas nossas redes sociais do que Deus está fazendo nesse tempo. Esses dias eu conversava com o Cid, e o Cid me dizia: pastor, eu fui quebrado. Pastor, eu perdi tudo. A droga me tirou tudo. A droga me tirou a alegria. A droga me tirou a família. A droga me tirou o amor. A droga me tirou as coisas. A droga me tirou quem eu era. A droga me fez ser um cara que eu nunca imaginei que eu seria. Então, Pai, eram as palavras dele. O Senhor me trouxe de volta, cara. E ele me dizia assim: cara, o Senhor me trouxe de volta. E esses dias ele me disse uma frase que me quebrou por dentro. Ele me disse o seguinte: cara, eu encontrei meu pai na rua. O meu pai que não me aceitava. O meu pai que eu já não via há não sei quantos anos. E quando eu vi o meu pai na rua, dessa vez foi diferente, cara. Porque o meu pai me abraçou, a gente se abraçou, a gente trocou uma ideia, sem ele estar bêbado. Meu pai, ele me deu amor, cara. Então ele me disse: ah, pastor, está valendo a pena. Então ele me disse: cara, foi tão bom o abraço do meu pai. Cara, a gente trocou mensagem. Cara, eu pude olhar para o meu pai e ver ele de uma maneira diferente. Porque naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Sabe por que eu estou continuando, irmãos? É por isso.
porque o Senhor continua fazendo coisas extraordinárias em nosso meio. Eu quero te dizer, os barros que estão nas mãos de vocês agora, esses barros, eles representam a própria vida de vocês. Esse barro, ele não destruiu porque amassou. Essas pessoas que estão com o barro nas mãos, eu quero pedir para vocês olharem para o chão e ver se alguma coisa dessa argila se perdeu. Olhem para o chão, por favor. Se perdeu algo? Porque o Senhor apenas te remodelou para uma forma melhor e mais resistente do que você era. As crises nos remodelam. Porque de hoje em diante nós somos vasos remodelados na mão do Senhor. Vocês que têm esses vasos aí, eu quero pedir para vocês trazerem aqui os vasos. Mas queria pedir para vocês olharem para o chão para ver se tem muita sujeira aí. Tem sujeira ou não tem? Pouquinha? Tragam os vasos. Está aqui em cima. Doeu? Glória a Deus. Vou te deixar aqui. Sabe o que aconteceu? O processo do molde. Vocês esperavam que ia sair vasos tão bonitos? Esperavam? Sinceramente esperavam que ia sair vasos assim? Esse vaso aqui tem uma cruz dentro. Esse aqui, ele é para servir o óleo. A gente conversou antes disso ou não? Eu conversei com vocês que moldaram os vasos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor faz as coisas, o Senhor faz coisas novas. A forja, o molde dói, mas o que vem no final é precioso. É o sinal de que mesmo apertados, amassados, nós ainda podemos gerar coisas maravilhosas. Deixa eu te dizer algo. A dor te trouxe para perto, mas a cruz te libertou. A dor, deixa eu falar para isso aqui. A dor, ela te trouxe para o Senhor, mas a cruz te tornou livre. Sabe o que acontece agora? Nós não precisamos mais depender de ninguém. Nós somos livres. Você que está aqui agora, você é livre. Você que está aqui agora, você não é mais um vaso rebelde que expulsa o oleiro. Mas agora você já sabe que ao final de tudo, você vai ser um vaso precioso. Você vai ser um vaso que reluz o brilho do Senhor nessa cidade. Vocês creem nisso?